Senhor, faça da sua residência, onde você estiver, um lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Amados irmãos, como bem os irmãos sabem, hoje estamos aqui para celebrar a Deus pela grande vitória que Ele nos deu lá na cruz do Calvário, né? E essa é uma obra que não começou somente lá. Essa obra de Deus começou em tempos eternos. E Deus consolidou nesse tempo cronos, para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para todos nós. Em outros tempos, era mais difícil se servir a Deus, se adorar a Deus. Hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos estar aqui, servindo ao Senhor nosso Deus, entrando em sua presença, pelo novo e vivo caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada momento que Deus vem nos concedendo, a gente tem a oportunidade de trazer esclarecimentos que só Deus é quem nos revela por meio da sua palavra. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma profecia de Ageu, uma pequena parte da profecia de Ageu, que se encontra no livro do profeta menor Ageu, capítulo 2, versículo 6. Abra sua Bíblia aí, nesse livro profético. Ageu, capítulo 2, verso 6. Amém? Se todos encontraram, podemos ler. É um pequeno versículo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Amados irmãos, Deus, Ele na história da humanidade fez uma aliança com o povo. E esse povo ficou conhecido como o povo de Deus. Muitos não tinham acesso a essa intimidade com esse Deus verdadeiro. No entanto, a obra de Deus não era só para aquele povo. Deus estava construindo, dentro da história da humanidade, agora um meio pedagógico que hoje nós temos o privilégio de ter conhecimento desse mistério e abraçar em certa plenitude todas as dádivas que Deus em Cristo pôde nos conceder, mas que foi construído em tempos remotos, na história de um povo, no qual hoje nós podemos contemplar as maravilhas de Deus. Esse povo foi instrumentalizado por Deus para que hoje nós pudéssemos entender a obra da redenção, que foi anunciada, consolidada, consumada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas como Deus vai mover céu e terra, mar e terra seca? Aqui é uma palavra metafórica, na qual o Senhor vai falar que vai mover estruturas, organizações, povos, para que a bênção chegue a mim e a você. E Deus fez isso no tempo e na história. Ageu, quando estava registrando essa profecia, ele estava falando sobre as estruturas físicas. Porque o povo judeu, esse povo o qual o Senhor fez a primeira aliança e consolidou nela, onde ela consistia nos ritos mosaicos, a adoração se dava por meio de sacrifícios, a intimidade era selada pela circuncisão, ou seja, tinha promessas no âmbito físico, mas Deus agora estava querendo falar para o povo que isso iria haver uma transição, não seria mais essa relação de Deus mostrada por meios físicos, por ritos mosaicos,
Deus estava agora inserindo na história uma nova aliança. E para isso ele ia abalar as estruturas celestes, ia abalar as estruturas dos homens, ia abalar o próprio povo qual ele fez aliança. E aquela terra seca, o povo gentil, também ia ser abalado, porque vão ser alcançados pela glória da majestade de Deus. Então, amados irmãos, quando ele está falando sobre abalar céu e terra, porque Deus trouxe dos céus o Redentor. Já estava prenunciado, já vinha sendo anunciado dentro dos ritos, das práticas da primeira aliança, que quando Deus quebra as tradições para evidenciar uma nova relação, porque nós sabemos que Deus fez a primeira aliança com o povo judeu, mas a intenção de Deus, desde Abraão, era abençoar todas as nações. Quando ele promete a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Amados, nós nos acostumamos a um regimento, a um ritmo, a um rito, e às vezes nos apegamos a esse ritmo como se fosse algo que é permanente. Deus tinha propósito com aquela prática, com aqueles costumes, mas aquilo apontava para algo maior. Aquilo apontava para algo que futuramente não vinha se limitar somente a um povo, somente a uma promessa material, nem consistia em artefatos sagrados, como é o caso da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha um símbolo na primeira aliança, que era a presença de Deus, o poder de Deus, assim como o tabernáculo. Quando essas estruturas começam a ser movidas, muitos não se demoviam facilmente. E Deus começou a trabalhar no meio da humanidade. Então, amados irmãos, quando esse texto faz menção de que Deus vai abalar céu e terra, o mar e a terra seca, Deus moveu as estruturas celestes em favor dos homens. Deus moveu e removeu a aliança com as tradições dos homens. Aquele povo que se achava exclusivo e que, se dependesse do povo judeu, nós não teríamos nem a tradução das Sagradas Escrituras em nossas línguas. Tão rigorosos no seu costume eles eram, que se achavam exclusivos. Mas quando a graça veio abrindo as portas. E agora o povo gentil, essa terra seca, pode ter a graça do Deus vivo em suas vidas. Deus moveu as estruturas para nos abençoar. E Deus queria fazer isso conhecido diante de todos. Começa a anunciar os seus profetas aqui muito antes de Jesus Cristo. Deus começa a usar seus profetas para falar de como iria se dar essa nova fase da obra de Deus para a humanidade. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que verdade é essa? De que nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso, nos arrepender e abraçar o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, que iria se consolidar. E assim Deus está movendo as estruturas. O homem agora possa ter uma visão espiritual, não somente material, ter uma relação de fato com o Deus verdadeiro, não por meio de ritos,
não por meio de tradições, mas na intimidade. Na tradição judaica, não se podia chegar diante da presença de Deus. Aquele artefato, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que ainda arqueólogos hoje procuram para manifestar o poder e o domínio de um povo sobre o poder de Deus. Amados irmãos, aquilo ali foi um símbolo para que o povo aprendesse a se relacionar com Deus. Para entrar onde a Arca da Aliança estava, lá no tabernáculo, era através do sumo sacerdote. Homens que não faziam parte do sacerdócio levítico, do ministério levítico, não poderiam entrar. Deus também iria mover isso. E moveu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aponta para o que iria fazer concernente à glória da última casa. Deus usava o profeta para falar onde é que a glória da última casa, não é da segunda, como algumas pessoas costumam falar, mas o texto fala da última casa. Qual é a última casa? Lugar de adoração, de habitação do Espírito Santo. Porque o povo judeu era apegado à estrutura, se não era o tabernáculo, agora era o templo, ou então no monte. Mas a adoração legítima dentro de cada um de nós. A presença do Espírito Santo está em nós. Deus estava apontando para isso, que isso iria acontecer, que isso iria ser consolidado. E hoje nós vivemos isso, muito embora não venhamos nos relacionar legitimamente como é para ser. Mas a casa que é edificada e é gloriosa e a habitação do Espírito Santo é eu e você. Esse templo é um lugar dedicado por nós, para que nós tenhamos intimidade de entrar na presença do Senhor. Mas Deus começa a falar no tempo e na história. E esse mistério, Deus queria fazer conhecido. E a gente vai encontrar subsídio para entender isso só nas epístolas neotestamentárias, ou seja, no Novo Testamento. Paulo vai trazer esclarecimentos. Em Efésios 1, do 9 ao 10, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, a sua aquiescência, a sua permissão, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Amados irmãos, Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Deus está trazendo de volta aquilo que lá no Éden foi contaminado, foi corrompido, agora em Cristo, Deus está trazendo de volta. E ainda mais, a nossa linguagem não dá para alcançar, mas nos originais a gente tem o entendimento que também as gerações do tempo da lei são alcançadas pelo sacrifício de Cristo. Tanto as gerações da época de Jesus, como as passadas e as vindouras, que somos nós, somos justificados pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas podem ser convergidas a Deus por meio do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Não é a lei, não é os profetas, mas é esse por quem a lei e os profetas apontaram desde toda a história, desde todo o tempo. Quando o apóstolo Paulo fala que o Cordeiro Pascual foi separado antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir, Cristo já estava separado para pagar o preço do meu e do seu pecado. E era o prazer de Deus, Deus consentiu em que Cristo viesse aqui, consumasse essa obra
de redenção. Essa obra em que hoje nós somos igreja. E é removido o primeiro pacto e estabelecido um segundo pacto, ou seja, uma segunda aliança. E essa aliança consiste na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em Colossenses 1:20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em Efésios, Paulo vai registrar que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Olha as estruturas celestes sendo movidas. Um homem pecador, agora justificado pelo sacrifício do Cristo, do Messias, tem garantias celestiais, tem acesso celestial. Nós oramos aqui como igreja, homens pecadores, viu? Homens contaminados do pecado. E os céus se movem. Porque Deus, que é o autor da criação, é quem nos garante isso. Ainda em pouco, moverei céu e terra. As estruturas humanas, porque aquilo que foi ordenado lá, o povo judeu, as práticas judaicas, foram ordenadas por Deus. Para ser fiel naquilo ali que apontava, era uma forma avultada de se relacionar com Deus. Os homens tinham relação com Deus com base numa fidelidade, em algo que Deus pediu a eles. Eu presumo, e aqui é eu presumindo, que o entendimento humano não dava para assimilar o que é uma relação com alguém transcendente, com alguém que está acima de todas as coisas. Esse conhecimento de Deus toda a humanidade teve em toda a história. Antropologicamente falando, não existe sociedade que não tivesse anseio pela divindade. Todas as sociedades tiveram anseio pela divindade, de forma certa ou de forma errada, mas tiveram, porque é algo que está dentro do homem, é um espaço que só Deus preenche. E quando não se tem o conhecimento, se faz de forma errada. E Deus começou a ter esse relacionamento com os homens, por meio de um povo. Que povo é esse? O povo judeu. O povo de Israel. Esse povo antigo que ainda existe hoje. Mas esse povo é melhor do que nós, hoje pela graça. Todos estamos no mesmo patamar diante de Deus, irmãos. Sem Jesus Cristo, somos condenados. Agora, interessante, de todas as religiões do mundo, o cristianismo, e eu costumo dizer, cristianismo é um só, é aquele que está em Cristo, na prática do Evangelho. O que não estiver em Cristo e nem no Evangelho, é fadado ao fracasso. É Cristo quem fundou o cristianismo. É Cristo quem criou a igreja. E cristianismo consiste em prática do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos vivenciar e entender isso. Então o mistério foi revelado, que Deus iria entrar na história. Que Deus ia tirar dos céus para a terra, ia mover as estruturas celestes, em favor de que essa obra fosse consolidada. As estruturas da tradição dos homens foram movidas também. E é isso que a gente vai entender. As estruturas celestes. Efésios diz o seguinte, Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amados irmãos, Cristo desce. E como ele desceu, eu acho interessante o versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Como ele desceu, ele subiu. O fato dele ter a natureza humana não acrescentou nada aos atributos e ao caráter de Cristo. Não acrescentou nada, porque ele é pleno. Ele é perfeito em tudo. Ele já tinha caráter divino, que transcende esse daí. Então Cristo, assim como ele desceu, ele também subiu. Consumou a obra da redenção em nosso favor. E levou cativo o cativeiro. Ele está falando que nós somos escravos do pecado. Cristo levou esse cativeiro cativo para os céus. E se o nosso cativeiro, se a nossa escravidão está presa nos céus, a nossa natureza é celeste agora, irmãos. E quem foi que consolidou isso? O Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós somos feitos filhos por adoção. E concedeu dons aos homens. A palavra dom, no grego, significa presente. Deus nos presenteou com o Espírito Santo. Deus nos deu esse presente, amados irmãos. Quem foi que consolidou isso? A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. As estruturas celestes, divinais, estão sendo movidas e abaladas pelo sacrifício de Cristo. Homens pecadores têm acesso, através do Espírito Santo, aos céus. Tudo o que nós pedirmos, em oração, com sinceridade, vamos alcançar. Isso é porque eu mereço? Isso é porque eu sou mais santo do que Damião? Não, amados irmãos. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. A graça de Cristo habilita a mim e a você a ter esse acesso ao Santo dos Santos. Nós só temos que ousar. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, quando fala em nós ousarmos entrar no Santo dos Santos, é porque o homem, em sua tendência pecaminosa, é tendencioso, ser até redundante, a se esconder, fazer como Adão. Adão, quando se encontrou em pecado, o que ele fez? Foi se esconder da presença de Deus. Nós não queremos orar quando estamos conscientes do nosso pecado. Mas o escritor aos Hebreus, ele manda a gente ousar. Entrar na presença de Deus. Não é desafiar Deus não, irmãos. É você chegar diante da santidade suprema, majestosa, transcendente. E dizer, Senhor, eis-me aqui com o meu pecado. Mas eu quero me reabilitar. Não que eu seja melhor do que ninguém. Mas porque o sacrifício de Cristo me alcançou também. E me habilita a estar aqui diante de Ti. Amados irmãos, e Deus não vai desprezar nenhum de nós. E o apóstolo João, ele vai reforçar isso. Filhinho, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se porventura pecardes, lembrai-vos que à direita de Deus está Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós. Nós temos esse recurso. Olha as estruturas celestes sendo movidas, irmãos. Nós temos agora um advogado diante de Deus, que intercede por mim e por você.
não é para passar a mão nos nossos pecados, não. É para dizer: Pai, esse daí custou o meu sangue lá na cruz do Calvário. O meu sangue purifica ele de todo o pecado. É isso que Cristo faz diante de Deus, amados irmãos, confessando a nós. Por isso que há necessidade de eu e você confessar Jesus Cristo como Senhor, desimpedidamente, desembaraçadamente, a falar abertamente: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele levou o meu cativeiro cativo para os céus. E eu sirvo a Ele agora, eu não sirvo mais ao pecado, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que me escravizava foi levado cativo pelo meu Senhor. Olha aí. As estruturas celestes sendo movidas. E ele continua: o cativeiro da humanidade foi levado cativo aos céus. Se o que nos aprisiona está nos céus, a nossa base está lá. E por isso recebemos presentes celestes, os dons do Espírito Santo, pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus, como concessão do Senhor. Cristo é quem enche todas as coisas. Porque Cristo, o sacrifício de Cristo, alcança os que estão lá nos ritos mosaicos da lei, que foram fiéis a Deus naquelas práticas. E nos alcança hoje, aos que confessam ao Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois de Cristo. Amados irmãos, Deus em Cristo move as estruturas celestes, nos faz habitar ou ser cidadão celeste desde já. Por isso que a nossa vida aqui tem que ser casta. Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga os passos do Mestre. Siga os passos daquele que nos arregimentou para essa obra. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. É Deus falando através do sacrifício de Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Se Jesus Cristo está à destra de Deus e está pronto para confessar a mim e a você, nós devemos ter firmes aqui a nossa confissão de fé, crendo que o que Cristo fez é válido para toda a eternidade. Nós estamos seguros na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Por isso devemos continuar. A vinda e a ascensão de Cristo trouxe marcos e impactos, não somente na terra, mas também nos céus. Fez do primogênito de Deus sumo sacerdote, de escravos a filhos, o Espírito Santo como filhos e herdeiros por Deus. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. O cativeiro foi levado cativo. E não somos mais escravos, mas considerados filhos. Postura que até os anjos anseiam ter. E na nossa peregrinação aqui, o Espírito de Deus está conosco, o Consolador, que nos convence de como devemos nos relacionar com Deus. E somos herdeiros, herdeiros de Deus, viu, irmãos? Somos herdeiros. E alguém pode se perguntar: mas a minha vida precisa de muito conserto. É verdade, todos nós. Enquanto aqui vivemos, nós temos que nos desvencilhar dos ardis da carne e andar caminhos, ou seja, trilhar caminhos que retratem ou que mostrem a vontade de Deus em nossas vidas.
Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Deus moveu céu e vai mover terra, já moveu terra a nosso favor. Quando mexe com as estruturas das tradições dos homens. Existia ritos e práticas de costumes de um povo, que não era simplesmente uma tradição existente em decorrência da existência normal daquele povo, não, que começou a adotar certos costumes. Foi Deus que instituiu um povo. Tira um homem pecador, imputa a ele a justiça, porque foi o que foi feito com Abraão. Abraão não era o homem mais santo daquela região, lá de Ur dos Caldeus. Era pecador, mas Deus imputou a ele a justiça. Deus considerou ele justo. Foi isso que aconteceu. E faz uma aliança com ele. E por fé ele começa a trilhar caminhos que para alguns parece loucura, mas trilhou. E começa-se a aliança de Deus com os homens. Através desse povo que se tornou uma nação. Dessa nação veio o Messias. O Messias estabelece uma nova forma de relação com Deus, com base no que era anunciado pelos profetas e pela lei. Efésios 2, 14 e 16 diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O povo judeu, no tempo e na história, é conhecido como o único povo monoteísta. Mas com isso também começou a surgir a arrogância. E começou a se achar um povo exclusivo. Por isso Deus permitiu o povo judeu ser levado cativo, para que eles aprendessem a servir a Deus, e que eles estavam na história da humanidade com um propósito: cumprir com a vontade de Deus em todo o tempo. Existia para Deus o povo gentil, aqueles que estavam longe das alianças de Deus, alheio aos relacionamentos com Deus. Povo gentil, demais nações do mundo, das quais nós fazemos parte. E louvamos a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. Não estamos falando da forma como foi negado Cristo no meio do povo judeu, mas que aprove a Deus que tudo isso acontecesse. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Aqui a tradição judaica está sendo desmontada por Cristo. Se os irmãos perceberam, na primeira referência que fala de Efésios 2, do 14 ao 16, e Efésios 2, do 18 ao 19. Deus fez aliança com o povo, o qual ficou conhecido na história como povo de Deus, como eu já falei, sendo que os demais povos eram gentios, separados pelos costumes e tradições. Então havia uma inimizade, havia um povo diferente, excluído. Mas Deus em Cristo junta esses dois povos num só corpo. E quem é esse corpo? Quem é essa proposta de unidade? Quem é essa proposta de paz? Quem é o corpo de Cristo na terra? A igreja, irmãos. Esse é o lugar onde nos tornamos um, onde as diferenças devem deixar de existir. Aqui somos um só povo, os pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo.
Cristo quebrou isso. Ele é a paz. Cristo é a proposta de paz. Derrubou a parede de separação, a inimizade. Por meio da cruz, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para fazer dos dois povos um só, no corpo, a igreja, destruindo a inimizade. Aqui é o espaço onde nós devemos romper as diferenças. Aqui nós devemos suportar-nos uns aos outros. Por isso que não existe igreja fora desse contexto, irmãos. Aqui todos temos nossas peculiaridades. Somos diferentes uns dos outros. Temos pontos positivos e pontos negativos. Posicionamentos, esse posicionamento aquele. Ideologia essa, ideologia outra. Mas façamos como Paulo diz, vivamos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, amados irmãos, as diferenças devem ser superadas. E a glória de Deus deve ser manifestada em nosso meio pela nossa capacidade de nos relacionarmos harmoniosamente, mesmo em meio às nossas diferenças. A proposta é essa. Quem é que promove a paz? Cristo. Quem é que derrubou a inimizade? O sacrifício de Cristo. Não é a lei que me justifica, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que não tenhamos lei, viu, irmãos? Não somos anarquistas, não. Nós temos a lei de Deus impetrada na mente e no coração. Sejamos fiéis, ou sabamos viver a nossa liberdade, de maneira que não venhamos invadir a liberdade do nosso irmão, ou tirar a liberdade do nosso irmão. Ser livre é isso. É respeitar e considerar esses limites ainda não vistos. Assim, em Cristo temos acesso ao Pai no Espírito, por quem fomos feitos concidadãos dos santos e família de Deus. Para o povo judeu, olha, Cristo, Deus movendo as estruturas humanas, as estruturas da terra. Para os judeus santos, só eles. Porque eles eram os detentores dos oráculos santos, os 10 mandamentos, o decálogo que Deus deu lá no deserto. Em Cristo quebrou-se isso. Em Cristo nós temos acesso a Deus e podemos nos relacionar agora como concidadãos dos santos, conservos uns dos outros. Amados irmãos, e o mais importante, família de Deus. Onde o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é do povo judeu. O Pai é nosso. Somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos por adoção pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Deus move céu e terra. As estruturas celestes foram movidas em nosso favor. As estruturas humanas foram abaladas para que nós pudéssemos ter intimidade com Deus e acesso a Deus. E tudo o que os ritos mosaicos, as tradições judaicas anunciavam, pré-anunciavam, é para que nós hoje tivéssemos acesso à presença de Deus e tenhamos como base aqueles ritos, agora numa forma transcendente, espiritual. As promessas não são materiais, porque o nosso reino não é aqui, nosso reino é celestial. Mar e terra seca. Deus move essas estruturas. Mar, o povo judeu,
terra seca, o povo gentil. Nós hoje temos acesso a Deus. Em Hebreus 7, do 12 ao 14, diz o seguinte: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. O sacerdócio levítico deixa de existir. O sacerdócio agora é o de Cristo. E como sumo sacerdócio, o que é que ele fez? Ele nos constituiu sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar as virtudes dele, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele diz a nova torna antiquado a primeira, ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ainda em Hebreus, essa referência, amados irmãos, 8 e 13. E ainda Gálatas 4, do 4 ao 5, diz o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Não é a lei que habilita, é o próprio Cristo. As estruturas humanas. Agora não há mais aquele povo, ele escolhido por Deus, para Deus se relacionar com ele e eles com Deus. Agora Deus abre as portas para todos. A terra seca, o povo gentil antes afastado de Deus, das alianças com Deus e sem Deus no mundo, agora em Cristo Jesus, recebem a oportunidade e o direito de se relacionar com Deus. Deus estabeleceu uma nova aliança, tornando antiquada a primeira, e por meio de seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, abre a porta de resgate para os que estavam sob a lei, a fim de que todos pudessem receber a adoção de filhos. Não fomos só nós que fomos alcançados. Também o povo judeu é chancelado pelo sacrifício de Cristo Jesus para ter moradia nos céus. Então, amados irmãos, Deus moveu os céus para enviar seu Filho ao mundo, chegar aqui, fazer o sacrifício, levar cativo o cativeiro, e os céus, lugar santo, hoje tem espaço para pecadores remidos e redimidos pelo sangue de Jesus. Na tradição judaica, Deus move também, estabelecendo, tirando aquilo que estava estabelecido e estabelecendo uma nova aliança. O povo que era exclusivo, agora tem que estar consciente que aqueles os quais se nutria a inimizade, em Cristo foi feito a paz. A parede da inimizade foi extinguida. E em Cristo Jesus somos um só povo no corpo dele, que é a igreja aqui na terra. É isso que nós comemoramos, irmãos. Essa obra de Deus que nos alcançou é o próprio Deus entrando na história e nos concedendo a graça de podermos, amados irmãos, nos relacionar com a divindade, com o transcendente, que se tornou imanente, acessível a nós pecadores, para que hoje pudéssemos celebrar, memorando, trazendo à memória tudo o que Deus fez por mim e por você, para comemorarmos com legitimidade. Esse é um momento, amados irmãos, em que nós vamos erguer a nossa própria consciência. Não é o pastor, não. É o irmão que vai olhar para dentro de si, fazer uma avaliação introspectiva do seu ser. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com seu irmão? Como você tem sido luz
para refletir tudo isso que Deus fez por mim e por você. Porque é eu que devo anunciar. É bem verdade que nós devemos ter uma vida prática de maneira que o mundo possa enxergar em nós as marcas de Cristo. Mas temos que fazer isso evidente, visto. E além de visto, também acessível. De maneira que as pessoas entendam que isso que nós vivemos aqui, por fé, é também para eles. Não é impedido para ninguém. Todos podem viver esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a amada igreja. O nosso intuito é trazer esclarecimento da vontade de Deus para a humanidade. E que nós estamos inseridos nesse projeto de Deus, que não está limitado só ao tempo de existência da humanidade. É bem antes. Deus projetou a humanidade, mas antes de projetar a humanidade, projetou também o socorro para a humanidade. Para proteger a humanidade do seu próprio pecado, do seu próprio declínio. Deus já tem a solução para a nossa salvação. E a proposta é Cristo, a paz, que destrói a inimizade e que faz a harmonia em um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo e nessa história. Amém? Chamo aqui os oficiais da igreja. Vamos iniciar esse momento litúrgico da ministração da ceia.